Uma boa tarde a todos. Queremos pedir inicialmente para que quem tem celular, que desligue, para que não atrapalhe o nosso trabalho. E para que a gente se desligue lá de fora e fique só aqui dentro. Então, vamos desligar o celular, por favor. Vamos fazer a leitura da nossa página. É uma página tirada do livro Palavras de Vida Eterna, com a lição 97, Pai e Amigo. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus está em Lucas capítulo 15, versículo 20. É possível que essa ou aquela falta te escureça o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te às tarefas do bem, contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajou que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá o reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, comunicando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com críticas e humilhações para o moço em desamparo, assinalando-o no caminho de volta, e, quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse do arrastamento, não exigiu desculpas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-se os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez respondendo presente ao seu chamado. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar aqui a teu serviço. Obrigado, Divino Mestre, por sua existência em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por esta casa que nos acolhe, pelos amigos espirituais que aqui estão. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, obrigado. Em seu nome, Senhor Jesus, nós te pedimos o amparo para nossa Ana Virgínia, que vai fazer a nossa palestra. Sê com ela, Senhor Jesus, envolva ela no seu amor, na sua luz, na sua paz. Conduza as palavras de Ana Virgínia sobre o seu Evangelho e auxilie a nossa Marisa com o comentário do livro, para que ela seja sempre, sempre amparada em suas palavras, nos seus estudos. O Senhor Jesus, se com todos nós, abençoe a todos nós, abençoe a todos que aqui estão presentes e aos seus familiares. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, obrigado. Em seu nome, Senhor Jesus, e em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai,
pedimos permissão para iniciar a nossa reunião na nossa tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Aqui, pode ser. Pode botar aqui. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui de volta, sendo fiel a esse trabalho. É uma oportunidade que Deus particularmente me deu de estar viva, né? Viva que eu digo na matéria, porque a gente tem espírito que é imortal e que estamos aqui retornando, graças a Deus. Bom, o assunto da tarde de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, itens 1 ao 4, onde fala: amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Então nós vamos só nos deter os itens 1 e o 2, que é uma passagem de Mateus e uma passagem de Lucas, para esclarecer propriamente dito o assunto. Item 1. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro, tantos os pagãos? Mateus. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus ainda. Item 2. Agora é passagem de Lucas. Se somente amardes os que vos amam, que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o cheio de misericórdia é o vosso Deus. Graças a Deus. Então, o que a gente observa aqui nessas passagens é um grande despertamento para nós mesmos, em que a justiça divina é extremamente grande e onde só ela pode
condenar ou absolver. E a gente vai vendo aqui que a condenação não existe. Deus é Pai de todos. Todos aqueles que a gente julga diferente de nós, dos nossos pensamentos. E quem somos nós? Somos pessoas, somos espíritos imortais que também diferenciamos do pensamento do outro. Então, Deus vem trazer para todos a questão do perdão, a questão do entendimento, a questão do aprendizado, a questão do amadurecimento. Se Ele como Pai, se Ele como Criador, tem toda essa margem de inteligência, toda essa margem de avaliação, toda essa margem em que traz para nós um grande consolo espiritual. Por quê? Porque nós estamos vendo que todos aqueles, por piores que a gente julgue ser, né? Estão aí os comentários nos repórteres, nos noticiários, né? Que a gente julga ser por conta das barbáries que eles fazem. Se eles são perdoados, se eles têm o entendimento do nosso Pai, quem somos nós? Por quê? Muitas das vezes nós avaliamos como grande coisa, grande erro, vamos dizer assim, aquelas criaturas que praticam atitudes de violência extremas. Só que quando nós sentimos alguma coisa diferente pelo próximo, diferente que eu digo, um sentimento inferior, quando a gente pensa, quando a gente julga, né? A gente está trazendo para a gente e praticando a mesma forma perante Deus. Porque a gente também não está querendo para o nosso irmão o bem. Então são situações em que a gente se assusta com a gravidade, às vezes, de um determinado fato, mas aquele mal que a gente vê, muitas das vezes, velado, ele também é muito cruel. Ele é muito cruel. Quantas coisas nós construímos dentro de nós, quando eu falo doenças que ficam cristalizadas em nós, nos nossos pensamentos ou em qualquer parte do nosso corpo, que isso vai acarretar em nós uma grande doença, uma coisa que vai nos incomodar muito, que nós vamos ter que tomar grandes procedimentos para poder nos livrar daquilo, quando nós conseguimos nos livrar por conta de guardarmos para nós grandes dificuldades, grandes mágoas. Interessante é que eu não estou seguindo nada que mas daqui a pouco eu volto. O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar assim, uma historinha, não sei se vocês conhecem. Um professor estava numa sala de aula e, como não pode ser diferente, se antigamente estava difícil a educação, por quê? Sempre foi difícil. A educação nunca foi vista como uma coisa prazerosa, mas sim como uma obrigação. E quando a criança, enquanto você criança, fica pior ainda, porque você não tem a grandiosidade do que vai ser a educação na sua vida. Você está interessado em brincar, você está interessado em viver aquele tempo de infância, né? Que o mais atrativo é a brincadeira. Então, esse professor ele estava numa turma já de adolescentes e o conflito entre eles era muito grande, né? Nós temos as questões dos bullying e essas todas coisas que vêm afetando a juventude de um modo geral, com isso gerando grandes inimigos também,
dentro da própria turma, gerando também alunos inimigos de professores. Nós estamos vendo, infelizmente, tudo isso agora, atualmente. Por quê? Porque está se dando muita liberdade. Antigamente, bastava fazer uma cara feia que todo mundo abaixava a cabeça. O professor, de um certo modo, tinha uma autoridade porque vinha de casa essa cobrança também. Hoje em dia não, todo mundo relaxou e a coisa está seguindo de uma maneira meio desgovernada. Bom, um professor estava dando aula e percebeu na turma que os conflitos eram muito grandes. E ele pediu que todos trouxessem uma batata para a sala de aula. Aí os alunos trouxeram, ele pediu que dividisse a batata ao meio, abrisse a batata. Na batata escrevesse o nome do inimigo, que ele vê como uma pessoa que ele não gosta. Aí cada um escreveu o nome que queria lá, né, do colega. Aí ele falou, agora vocês vão guardar essa batata dentro da mochila por 15 dias. E vão carregar essa batata o tempo todo, durante 15 dias, não pode tirar dentro da mochila. O que nós, sabemos que vai acontecer e que aconteceu com essa batata? A batata apodreceu, a batata gerou mau cheiro, A batata ficou minando aquela aguadilha, Não agradável. E é isso que acontece conosco quando nós temos a mágoa do outro. A gente não tem um bom cheiro, a gente se estraga por dentro espiritualmente. A gente fica consumido por arrastar e levar conosco, a não ser a nossa mochila já cheia de coisas da nossa vida, mas ainda aquele peso com o nome do nosso inimigo. Então, a mágoa, ela causa em nós exatamente isso, tudo de menos bom. E é conosco que aquilo vai ficar, porque somos nós que estamos causando aquilo, vivendo aquilo. Então, a gente vê que nós sabemos que nós estamos num planeta, como falamos ainda há pouco através de exemplos, um planeta escola e um planeta hospital. Um planeta que nos faz aprendermos, a desenvolvermos as nossas habilidades, tudo nos é oferecido. É que muitas das vezes a gente deixa escapar, a gente não percebe, nós não temos olhos de ver. E quanto à questão da cura, nós deixamos esse mau cheiro, muitas vezes, da mágoa, nos ferir, ficar conosco, permanecer junto a nós, porque nós não queremos nos desvencilhar daquele pensamento, daquele sentimento, daquela criatura, Então a gente vai, com o decorrer da palestra, dando exemplos e vendo o que a literatura traz para nós. No Sermão da Montanha, antes disso eu quero colocar o que é o inimigo para mim. O que é o inimigo? Quando a gente fala em inimigo, é aquele que não olha na mesma direção que eu, é aquele que não comunga comigo, é aquele que tem ideias diferentes de mim, é aquele que não anda no mesmo caminhar que eu. Mas seria muito fácil, O mundo ficaria estagnado se todo mundo fosse igual. Nós temos que ter a diferença. Nós temos filhos diferentes. Nós temos irmãos diferentes. Graças a Deus. Porque até quando eu costumo dizer,
existem profissões que nós trabalhamos de maneira individualizada. Ali ele fica dentro do seu consultório, ali, né, com aquela criatura, ou no máximo uma secretária. Se ele não tiver um outro grupo social onde ele possa dividir, interagir com várias pessoas, aquela criatura vai ficar cristalizada ali. Quando a gente escolhe uma profissão onde tem um bom grupo de pessoas, um diz verde, outro diz amarelo, outro diz vermelho, outro diz... que aí você vai vendo que são ideias contrárias às suas, ideias semelhantes, ideias mais ou menos. Você vai se interagindo, você vai se aceitando, você vai discordando, mas uma hora vai ter que chegar no denominador comum, ou você vai aceitar a ideia do outro. Então, quando a gente trabalha em equipe, por exemplo, aqui na casa, nós trabalhamos em equipe, são vários grupos. Quando a gente vai fazer uma reunião, é muito interessante, um levanta uma situação onde o outro às vezes nem pensou. Então aquilo é que é legal, né? Mesmo às vezes sendo uma situação que você discorde de pensamento. Mas poxa, é isso mesmo, será? Ah, nem tanto. Mas ele já às vezes já viveu, ele passou por isso, viu, já assistiu em outras situações na vida dele por algum motivo e viu que aquilo ali não reproduziu em uma coisa boa. Então ele está trazendo aquilo para nós. Então é muito bom viver em sociedade. Vamos dizer assim, é humanamente necessário viver em sociedade. Desde que o mundo é mundo, o homem vivia em sociedade assim, né? Cada um com os seus jeitos, ainda primitivos, né? Mas tinham necessidade disso. Então, e a gente vê que para o incrédulo, né? Essa questão de amar o inimigo, muitas vezes é uma questão até de contrassenso. Porque, não, eu não tenho que amar aquele que não gosta de mim. Mas quando a gente fala em amar, gente, a gente não fala na questão de abraçar, ficar perto, isso, aquilo, não. Né? Eu acredito que todos nós, tomara que nem todos, né? Mas eu acredito que todos nós tenhamos um elemento, pelo menos na nossa vida, que a gente trate como um inimigo, né? E a melhor solução, tanto na literatura espírita, quanto você vai fazer uma terapia, né? Qualquer coisa assim, um profissional que possa avaliar nessa área, para você ficar bem, né? Mentalmente bem, ele vai dizer: procure o afastamento. Porque quando ele diz procure o afastamento, não é o afastamento definitivo. É você não estar em convívio carnal o tempo todo com aquela pessoa, para que o conflito não seja gerado toda hora. Porque quando você, não fala longe dos olhos, longe do coração, porque quando você se afasta, você ainda tem a possibilidade de raciocinar. Então, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu estou vendo demais? Será que é isso? Então você tem e quando você tem a literatura espírita, você tem um elemento que veja essa qualidade da tua saúde mental, que possa te orientar, ele vai ver por um outro prisma. Ele vai ver, não, bem, tudo bem, isso está existindo realmente, você não está surtando, mas não vai deixar de poder viver com aquela criatura, né? Então, como é que nós podemos fazer um caminhar melhor para você não falir, para você não deixar de evoluir espiritualmente, né? E seguir na tua caminhada, aceitando ela como essa criatura também está te aceitando. Para nós termos inimigo,
para haver inimizade, tem que haver os dois sendo inimigos. Quando só um acredita que é inimigo, não existe inimizade ali, porque aquilo está partindo só de um. Para que haja realmente uma, digamos assim, vamos levar lá para o lado do duelo, alguma coisa nesse, para ficar mais concreto. Um duelo, os dois se veem inimigos. Ali existe uma inimizade, porque os dois vão duelar. Mas se um falar, não, eu não quero, isso aí não me pertence. Só um é o inimigo. Só ele se vê vendo o outro, que no caso não quer a situação, ele é meu inimigo. Então não há essa guerra espiritual, esse conflito espiritual, porque um não quer. Aí muitas vezes você fala para si, mas eu faço tudo, e a criatura, quando eu esbarro com ela está... Você não faça. É difícil? Misericórdia. Mas claro que é difícil, não seria fácil, porque toda vez que a gente tem que exercer uma situação, um passo na nossa vida, dar um passo para a nossa evolução, não vai ser fácil. Aí você respira e fala, como é que eu queria que visse nessa hora? Sorrindo, né? Falando alguma palavra mais doce. Então é assim que eu vou tentar. Pelo menos eu tento. A pessoa reagiu da mesma forma como antes estava reagindo, nada posso fazer, porque ela é ela, eu sou eu. Então, seguindo, a gente passa também para a questão, não vamos dizer aqui, mas o Sermão da Montanha. Né? No Sermão da Montanha, a gente vê as boas-aventuranças. E tudo Jesus fala, bem-aventurados, aflitos, né? Então, tudo que é menos bom está ali. Mas ele vem completando a frase com consolo. Então, por quê? Porque Jesus é o nosso irmão e acima disso tudo está nosso Pai. Então, o que ele quis dizer? Que nós possamos crer que nós seremos consolados. Então, sempre seremos consolados. Mas eu já estou com 90 anos, estou com 80 e poucos anos, não melhorou até hoje, não vai melhorar mais. Aquela criatura não vai melhorar mais. Não vou ter tempo para ficar... A vida é eterna. Ponto. A gente vai querer vir de novo com a criatura na próxima? Então, a gente tem que pensar. Então, a gente vê que no Sermão mesmo das Montanhas, com essa consolação, vemos que nos transmite que é preciso uma transformação interior. Através da compreensão e entendimento. E através disso tudo é o exercício do amor. Chico Xavier diz que o que mais se assemelha ao sentimento de amor, que a gente fala tanto, amo o bichinho, amo a amiga, amo o trabalhador, amo todo mundo. O que mais se assemelha quando você chega ao mais puro sentimento que é amor, é o amor filial de uma mãe por um filho. Aí vocês podem dizer assim, mas tem mãe que não... Mas calma, gente. Calma. Aí é uma caso à parte. Em tudo na nossa vida a gente vai ter as exceções. Mas olha Maria de Nazaré, nosso exemplo maior. Ela levou o filho dela até o fim. O fim que eu digo, aquela situação toda, né? Que ele precisou passar.
convicta do amor dela e de quem era o filho dela. Então, e ela não se preocupou naquele momento com os algozes. Ela focou naquele filho, no que ele estava trazendo para si, no que ele expor, qual era o propósito do sofrimento dele, e ela como mãe seguiu. Quantas vezes nos são passadas mães que entregam seus filhos para a polícia? Filhos que cometeram atitudes muito difíceis e elas denunciam aonde eles estão escondidos. Esse é o verdadeiro amor. Nós tivemos a oportunidade de estarmos com os nossos 2 meninos em casa uma vez e estava passando um noticiário desse. Deixei passar e eles assistindo. Aquilo, mas meio avoado. Eu falei, presta atenção aí. Aí, porque o ensinamento, uma coisa que isso eu posso dizer que eu aprendi. O ensinamento é na hora. É ali. Pegou, às vezes, uma situação é ali. Do que você ficar falando várias vezes, que entra e sai. Então, eu falei, presta atenção. Olha lá, tá vendo? Então, o que ela fez? Ela ligou para a polícia, né, mãe? Entregou o filho, né? Façam, porque a mãe de vocês vai fazer a mesma coisa, porque eu amo vocês. Que isso, mãe? Começam a retrucar. Não, gente. Nós estamos vendo uma situação que talvez na cabeça daquela mãe, ela fez tudo para aquela criatura não fazer aquilo. Ela está dizendo que ele não precisa fazer aquilo, nada falta a ele. Como nada até agora está faltando a vocês. Então, muitas das vezes, a pessoa é levada através de uma dita amizade, dito conhecido. Então, uma coisa vocês podem ter certeza, por amor, a mãe de vocês entrega a vocês. Então, é esse amor que a gente fica falando todo o tempo que é tão valioso para a nossa mudança. No livro Vinha de Luz, gente, eu não vou ler todo para não tomar muito tempo, mas eu fiz umas marcaçõezinhas. A leitura se chama Credores Diferentes. E Jesus traz para nós a frase: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E eu separei alguns parágrafos. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quanto nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. O que são os inimigos? São aqueles que às vezes, na maior parte das vezes, nos apontam aquilo que nós precisamos melhorar. Se ele não aponta, é uma oportunidade de estarmos melhorando. Porque entender uma opinião, um propósito de uma criatura diferente em pensamento que a gente, é muito difícil. Entender o amigo é facílimo, porque ele só vai trazer elogio para você. O inimigo não, ele vai pisar ali, justamente onde aquilo te incomoda. Aí você fala,
Eu vou responder. Eu vou responder. Se eu encontrar, eu vou responder. Aí você consegue encontrar e não responder. Olha que bem que ele te fez. Você evoluiu. Você melhorou. Ele nem sabe o bem que ele te fez. Quando a gente trabalha aqui em equipe, aí às vezes a gente solta umas coisas uns para os outros aqui, né? Vou falar da obra social. Então nós somos ali um grupo pequeno, mas nós temos assim uma grande intimidade. Então às vezes a gente fala, pô, fulano, brincadeira, hein? Digamos que falem para mim, poxa, Ana, puxa vida, hein? Hoje tu tá azeda. Obrigada, hein? Essa pegou firme. Aí eu paro, poxa, mas eu tô mesmo, gente. Eu tô mesmo. Aí às vezes eu recebo uma ligação mais tarde, quando saio da casa. Amiga, olha só, você desculpa eu ter me expressado daquela forma. Eu falei, não peça não, eu que agradeço, porque eu estava muito azeda. Então, isso aí é o amigo. Porque o amigo, vamos dizer assim, o verdadeiro amigo, às vezes ele parece um inimigo nosso, porque ele aponta. Mas a verdadeira amizade é aquela também que nos fala a verdade. Porque caminhar na minha sombra, tem muita gente que caminha na minha sombra, como eu caminho na sombra de alguém, das pessoas, mas isso é tão fácil, né? Você vai numa praia onde tem alguém passou na areia fofa e deixou aquela marcação boa para você pisar, é uma benção. Agora, quando você afunda, você deixa a marcação para o outro que vem, tá pisando ali, ó, que benção. Então isso aí é fácil. Agora, quando você desafia ou se vê desafiado, é que é complicado. Então, muitas vezes também nós nos referimos aos casais, né? Às vezes a pessoa fala assim ao outro, eu te amo, aquilo sai assim, gente, eu te amo. Aí depois, gente, não faz, não colabora, não, né? No dia a dia, aquilo é tão vazio. E tem outras pessoas que não dizem eu te amo, não conseguem falar eu te amo, mas fazem tudo mostrando o amor por você, né? Então, a declaração eu te amo é quem nos dera amar com tanta amplitude, né? Não terminaria nunca um casamento. E um amor que está acima dos desejos carnais, não importa se é do meu sangue ou não, o que importa é o esforço que farei para amá-la ou amá-lo. Então, eu me lembro agora, saiu alguns dias atrás, um tempo atrás aí, 1 ano e pouco atrás, o comandante Felipe, eu acompanhava ele direto. A situação dele, ele foi baleado na cabeça, sobrevoando dentro do helicóptero, ele pilotando o helicóptero, um tiro de fuzil na testa. Ele conseguiu aterrissar aquela aeronave. Ele saiu falando, mas ele perdeu 40% do crânio. Isto é, aonde eu quero chegar? Ele lutou 400 e poucos dias pela vida. Quando ele recebeu a última prótese de titânio, assim, sabe, a melhor do mundo, ele começou a ter uma grande infecção e ele sucumbiu. A esposa dele não saiu do lado dele desses dias todos. Ela não saía do lado dele. Todo dia ela colocava dava para nós um retorno de como ele passou o dia. Aí eu estava ouvindo a opinião de uma psicóloga, aonde isso era para ser uma coisa comum, normal, né? Uma atitude dessa da esposa, né? Chegar junto, né? Compartilhar, né? A comunhão se tornou assim algo nas redes sociais. Ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher isso.
Não, gente, casamento é isso. Casamento é isso. É porque hoje em dia os seres humanos estão muito afastados, individualistas. Então, não é para ninguém ficar surpreso com uma atitude dessa. É para a gente exercitar uma atitude dessa. Não só com o marido, mas com todo mundo que precisa. Esse livro aqui, de Richard Simonetti, ficar a coisa mais leve um pouquinho, página 187, aqui, tá aqui, é esse mesmo. Vou contar uma historinha para vocês. Problemas no lar. Um homem comentava com um amigo que sua esposa parecia muito nervosa. Isso não é nada raro. Ele concordou. É verdade. Minha cara metade anda irritada, soltando os cachorros. Algum problema? Não é nada. Está em TPM. Tensão pré-menstrual? Não. Teste de paciência para o marido. Está sendo aprovado? Sem problema. É só passar zíper na boca, dizer sim, querida, e orar. Um problema que afeta muitas mulheres, encarado de forma filosófica e bem-humorada pelo marido, o que lhe permitia manter a serenidade, mesmo que ela tivesse perdido, ajudando-a a reencontrá-la. É isso mesmo. Se os dois gritarem, acabou. Só que na hora, vai ter que exercer mais essa compaixão com o outro e consigo, para que as coisas não incendeiem. Porque às vezes, através de uma frase não bem colocada, pode afetar uma vida toda sua. Uma desconfiança, uma coisa que nunca havia aparecido e pode aparecer. Sabe por quê, gente? Nós não estamos falando, nós vamos falar inclusive disso, nós não estamos falando só de encarnados, nós estamos falando de desencarnados também. Nós temos um grupo muito grande de inimigos desencarnados. Que nessa hora estão sempre na espera. Nessa hora, eles podem agir e a coisa fica muito complicada. Então, quando a gente conhece alguém assim, né? Como é que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço, né? Não sei se essa pessoa é boa, se essa pessoa é ruim. Aí vai começando as desconfianças, a insegurança, as dúvidas, né? Aí já nos deixa numa situação muito complicada quando eu deparo. Chegou alguém na casa, ou chegou alguém no meu meio de trabalho, ou chegou uma namoradinha de um filho nosso. Ah, meu Deus, quem é essa pessoa que eu não consigo ver? Aí é aquela coisa, como é que eu vou lidando? E isso porque eu estou de frente com aquela pessoa, eu posso, muitas das vezes, avaliar através das suas atitudes quem é ela. Imagina no desencarnado, que eu não vejo. Então, agora, o que nós temos que ver quanto à questão quando eu vou avaliar uma criatura, né? Usar o raciocínio. Primeiro, se eu conflitar com aquele que está amando ela, eu perco ele, e, né? Ela, como diz o outro, eu perco ele. Então eu tenho que ter um raciocínio para ir costurando devagarinho até eu alcançar os propósitos, oferecer situações que vão me causar provas do que eu estou esperando. Não é assim que a gente começa?
Ah, vamos sair, vamos passear, vamos jantar, vamos ao cinema, vem aqui em casa, a primeira coisa que a gente faz, eu pelo menos, vem aqui em casa, isso e aquilo, né? Então, por quê? Porque a gente vai se colocando e já nós nos mostrando como somos, para também se não agradar, né? Então, nós já falamos da questão da inimizade dos dois, né? A questão da vingança que muitas vezes brota dentro de nós. Quando a gente está diante de um fato, de uma questão, de uma inimizade, né? E a gente ainda sente que seria necessário a vingança. Quando a gente vê aqui, diante desse comandante que eu citei para vocês, só prenderam tinha um grupo lá com a pessoa que praticou essa fatalidade lá com esse policial da Core. Então, vocês vejam, na mesma hora eu ainda me encontro assim. Você pensa, poxa, mas deviam ter prendido todos. Não é isso, não é só isso. A lei do homem é para ser feita. A lei do homem é para ser feita. Afinal de contas, o policial ele estava tomando conta da sociedade. Nós precisamos desse elemento para nos guardar. Mas da lei de Deus, ninguém escapa. Isso a gente já sabe. Aí você fala assim, quer ver? Nós tivemos a infelicidade de perder um gatinho há pouco tempo. Aí uma pessoa da família falou assim, vai que tem alguém que tenha passarinho e tenha até feito alguma maldade com o bichinho. O bichinho sumiu no Dia das Mães. Aí eu falei, aí vira eu. Olha, o que mais me consola é a lei do retorno. Gente, pequei. Quando eu acabei de falar, eu falei, meu Deus, eu sei que a lei existe, mas ela é para ser aplicada por Deus. Não é que eu deseje que ela seja aplicada agora. Eu não posso desejar, mas eu já pensei e eu verbalizei. Então, já foi. Essa eu tenho que acertar. E existem ditados, né, que às vezes, situações como essa da vingança, essa expressão, que elas que eu mencionei, que elas só vão trazer para mim um retardo, né, espiritual. Porque avancei uma, dei 2 para trás já. Então, já tem ditado que diz assim, a vingança é você jogar carvão na outra pessoa achando que vai ficar limpo. No momento em que você pega o carvão e joga no outro para causar o mal ao outro, você ficou com aquela mesma impureza que você desejou ao outro. Perdoar é tirar de mim todo o lixo que eu mesmo deixei que colocassem. Eu permiti que colocassem. Quando eu falei no início da palestra, aquelas ideias que são cristalizadas, que às vezes nos tornam pessoas mais doentes, nos trazem uma doença. É exatamente isso, eu permiti. Se eu não permitir, isso não vai me atingir. O pensamento do outro, a ideia do outro, a vontade do outro, a atitude do outro não vai me atingir. Vamos lá. Não pulei nada não? Não. Fala aqui. Perdoar não é fácil. Só que não significa amar o inimigo, mas não ter sentimentos ruins por ele. Isto é, se eu consigo olhar para aquela pessoa e conter em pensamentos e vontades qualquer desejo de vingança ou de coisas ruins, eu já dei um grande passo. Nós não precisamos conviver com aquela pessoa, falamos anteriormente sobre isso, né?
Porque eu sei, se a índole dela possa ainda traí-lo, ela pode fazer de novo. Amar o inimigo é fazer o bem através da oração, que é um instrumento, é uma ferramenta, talvez a mais valiosa que nós temos para melhorar esse conflito que ainda possa existir. Ore pelo seu inimigo. Ore pelo seu inimigo. Se você for conversar com o plano espiritual, vai ser a lição que ele vai dizer. Ore pelo seu inimigo. É a única ferramenta que pode neutralizar essa desavença, esse mal que existe. Eu tenho mais uma coisa para trazer, está aqui. Precisamos vencer esse sentimento inferior, como nós trouxemos, e aqui ainda em Richard Simonetti, na página 188, aqui já é um conflito no trânsito. Então vamos lá. Dona Maria Aparecida, ou Cidinha, para os amigos e familiares, levava no automóvel um bolo para uma festa de confraternização no centro espírita que frequentava. Dirigia devagar, com cuidado, evitando solavancos e paradas bruscas. Em dado momento, num trecho que não permitia ultrapassagens, uma motorista apressada buzinava insistente. Pelo retrovisor, Dona Cidinha observou sua gesticulação impaciente, exibindo espaço para ultrapassar. Quando finalmente foi possível, a motorista emparelhou, abriu o vidro de seu carro e gritou: "Aí, Dona Maria, por que não vai lavar a roupa evitando atrapalhar o trânsito?" Dona Cidinha, que estava em maré boa, com olhos de ver a alma alheia, considerou com seus botões. Motorista educada, até disse meu nome, porque o nome dela é Maria Aparecida. E tratou de exercitar a solidariedade, orando por ela, pedindo aos bons espíritos que a acalmassem, a fim de que não se envolvesse em confusões no trânsito. No dia seguinte, Dona Cidinha foi à casa de sua filha. Ficaria com os netos, liberando-a para uma consulta médica. Dirigia apressada, porquanto se atrasara. Em dado momento, foi retardada por um motorista que seguia lento à sua frente. Impaciente, dispôs-se a usar a impertinente buzina, quando lembrou-se do ocorrido no dia anterior, acalmando-se ao considerar: e se esse motorista estiver levando um bolo? Então, é por isso que nós estamos falando que todo aprendizado, todo exemplo que a gente tem na vida, que nos é dado, a gente tem que aprender. Às vezes nós estamos no estudo, estamos fazendo o evangelho a sábado à tarde, e gente, depois do almoço aquilo dá uma sonolência, o pessoal aquilo vai, quando não é um é o outro. Aí a primeira coisa que eu peço a Deus em silêncio: se a matéria não conseguir captar, que o meu espírito ele consiga apreender o que está sendo trazido naquela tarde, porque com certeza eu vou conseguir reter aquela informação. Então, falamos aqui, da questão também do desencarnado, que por misericórdia Deus nos deu o esquecimento. Imagina se a gente estivesse andando por qualquer lugar e visse uma pessoa que nos matou um dia, que matou um filho nosso, destruiu o nosso casamento, ou vice-versa, ela olhasse para nós e visse isso. Vocês já imaginaram? Então era bendita a nossa reencarnação. Gente, eu ia ler mais uma coisinha, mas eu vou trazer para nós a questão mesmo da caridade, que para a gente poder exercer esse amor, transformar, o mal, é só através da caridade.
né? É a virtude que mais se aproxima do amor em si. E Jesus disse da caridade: benevolência com todos. Será que eu estou caminhando, tendo essa benevolência com todos? Será que eu estou caminhando para essa perfeição? Indulgente, ou estou tendo indulgência com o outro? Ou fico só me explicando pelos meus erros? E perdão das ofensas. Como eu estou? Eu estou me perdoando porque nós às vezes não damos um grande passo porque a gente não se perdoa. A gente também tem que se perdoar. Como diz a psicologia, a culpa não existe. A gente tem, porque às vezes a gente cristaliza na culpa e não consegue sair dali. Você cometeu um erro. E do erro você tem que trazer a experiência que não foi boa e mudar, se transformar, né? E vou trazer agora para nós o caso daquele astronauta, Victor Glover, aquele astronauta que foi agora, que fez ao redor da Lua, né? É aquele, ele é professor, evangelizador. Bem, em relação à ciência, ele é tudo, né? Tudo. A ciência é tudo para ele, a ciência foi tudo para ele, vai ser sempre tudo para ele, a não ser quando se fala em Deus. Ele é um evangelizador, ele é um professor de evangelização, né? Ele é um cristão, né? E ele foi a Lua, né? Foram 2 homens e uma mulher, né? E ele, vou trazer para vocês tomaram ciências, acredito, que ele levou consigo a Bíblia. Só isso, gente, já fala por si só quem ele era, né? Porque ele não levou a Bíblia por enfeitar a bolsa dele, as mochilas, o que fosse dele. Ele levou a Bíblia porque ele sabia que aquele livro nada mais é que os desígnios de Jesus e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele ia fazer um caminho muito grande, ele ia em busca da verdade, ele ia em busca de novas vidas, mas ele sabia que acima toda essa busca existia a maior busca, a maior realização, que é Jesus. Ele disse: o lugar mais alto que algum homem pode chegar é aos pés de Cristo. Então ele tinha convicção que mesmo ele fazendo essa viagem, esperada demais pelo mundo, esperada muito mais pelos governantes do país dele e por ele ser um homem da ciência, mas que ainda não era o lugar maior. O seu avô, ele foi proibido de voar na Guerra da Coreia. Simplesmente não porque ele não tinha capacidade, porque ele era um homem negro. E, no entanto, o neto foi dar a volta à Lua. Só que ele não esqueceu, né? Ele subiu sem esquecer quem ficou aqui na Terra. Porque progresso sem ciência não é progresso só, é espetáculo. Desculpa, progresso sem consciência não é progresso só, é um espetáculo. Então ele não queria um espetáculo, ele queria que aquele povo que ele deixou aqui visse o progresso da ciência, mas algo mais que estavam com eles. E respeito a toda a raça, a toda a parte social, tudo aquilo que ele deixou aqui na Terra. Ele levou uma Bíblia, como nós dissemos. E nós, quando nos referimos a ele, nós estamos falando de disciplina, ciência pelo cálculo, tudo que a gente pode imaginar em matéria de estudo, né? E mesmo assim é um homem de fé, de redenção,
e alguém que chegou longe sem ser prisioneiro do próprio ego. Ele não voltou com aquela, como todos aqui estavam, no país dele, estavam na questão do que o homem vai à lua, a competição, quem vai, quem deixa de ir, quem chega mais perto. E não era só isso para ele. Tinha muito mais. Era a questão que nós vamos falar aqui embaixo. Carrega história, ele carrega a família, fé, consciência e vai mais longe que qualquer ser humano já foi. E ele não voltou falando de domínio, de ganhos, e sim de pertencimento. E enquanto isso, nós aqui continuamos vivendo como se estivéssemos em lados opostos. O importante não é ir longe, o importante é ir tão longe sem perder a essência da alma. Esse homem olhou para a terra e falou de humanidade, falou de amor. Se a gente pudesse observar, trazer reportagens sobre a colocação desse astronauta, nós vamos ver que a todo tempo ele estava dentro daquela nave, observando tudo de lindo, a emoção que eles tiveram quando eles olharam e viram o nosso planeta aqui embaixo, tão longe de nós, mas parece que foi a astronauta, ela disse que nós éramos um bote onde levávamos muitas vidas. Um bote criado por Deus, onde levávamos muitas vidas. Então, que a gente consiga peneirar essa situação que às vezes nos traz tanta dificuldade, tanta insatisfação, até mesmo tristeza, quando a gente fala de alguém que não caminha conosco, não pensa como nós, mas nós também causamos nos outros, em alguém, uma tristeza, uma adversidade, porque a gente também não caminha com aquele outro, tá bom? Obrigada pela paciência, que a gente possa ter uma tarde de muita tranquilidade e fé. Agradecemos. Desculpa, esqueci esse microfone. Agradecemos a nossa querida Ana Virgínia, que ela continue com a gente aqui, trazendo seus estudos. Que Jesus abençoe sempre. Gratidão, tá, Ana? Nossa lição de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é 163, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada Não Crer. Mas quem não crer será condenado. Jesus está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem às sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos.
tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam, senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia, e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida, pelo hábito de apenas admirarem o visível, permanecerão beijando o pó em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano, a que se condena por deliberação própria. Pedimos aos médios que se posicionem para o momento do passe. Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Emmanuel, em sua lição, nos traz que o incrédulo reduz seu mundo somente no que é material e, assim, perde a visão da imortalidade e da grandiosidade que é Deus, sem nenhum entendimento da espiritualidade e noção dos objetivos da vida. No Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que a descrença é frequentemente gerada por orgulho, pelo motivo de que o orgulhoso não admite que exista nada acima de si mesmo. O materialista vive a vida buscando as alegrias efêmeras, nos prazeres mundanos. Suas lutas e conquistas são sempre em foco no crescimento material, sem questionamentos do porquê da vida, e sim no viver a vida, aproveitando em diversões, vaidade que os levam a competições, inveja, egoísmo, enfim,
a posse de todos os tesouros da terra. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 21, nos disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabemos todos nós que os verdadeiros tesouros são os valores espirituais, morais e intelectuais que desenvolvemos